pessoal, tudo certo? Bora para mais uma aula? Hoje, pessoal, na aula vocês vão aprender a deixar um número na forma de notação científica, certo? Você já aprendeu sobre notação científica? É conteúdo normalmente começa no 8º ano e depois se estende para o ensino médio, tá? Bora lá? Vamos aprender? Então, é pra já. Roda a vinheta. O que é notação científica? Já está falando o nome, é uma notação científica, ou seja, é utilizado muito na área científica. Na parte médica, nós temos também a utilização dele na parte da astronomia, para distâncias entre planetas. Então, quando a gente fala de notação científica, ela veio para quê? Para minimizar um número que é muito grande para escrever e ela simplifica. Ou um número é muito pequeno, ela também simplifica nesse tipo de escrita que nós chamamos de notação científica, certo? Então, quando o número é muito grande, descobrimos uma maneira de simplificar. E quando o número é muito pequenininho, também, certo? Mas tem regras, tudo bem? Quais são as regras? Olha só, é esse formato aqui, ó. Um número, que eu chamei de A, só uma representação, vezes a base 10 elevada a um expoente. Só que esse número aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1. Então você tem que chegar nessa condição e menor do que 10. Certo? Porque depois as bases 10 a gente vê numa próxima aula. Ok? E aí o que acontece? Vezes a base 10. A base 10 sempre vai existir. Ok? E o expoente, que é um expoente inteiro, ele pode ser positivo ou negativo, depende do número. Mas já fica a dica, se o número é muito grande, expoente positivo. Se o número é muito pequeno, expoente negativo. Outra dica, e a principal, se eu desloco a vírgula para a esquerda, positivo. Se eu desloco a vírgula para a direita, expoente negativo, certo? E olha, não é a quantidade de zeros, e sim o deslocamento da vírgula, ok? Então bora lá, nós temos aqui um número grande, quando não tem vírgula, essa vírgula está estacionada aqui no final, ok? Eu vou chegar com a vírgula, vou deslocar a vírgula até me dar essa condição, maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Então eu vou deslocar até chegar aqui, ó, no número 2. Certo? Até aqui, ó. Então, o primeiro número vai ser 2 vezes base 10. E o expoente, ó, quantas casas eu desloquei, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o expoente, 9. Então, 2 vezes 10. A nona é a representação desse número aqui em notação científica, de uma forma simplificada. Tudo bem? Tá entendendo? Então, bora, ó. 15 mil. É coincidência, tá? Ó, 3, 6, 9 zeros, vem 9 aqui. Muitos alunos contam só os zeros, mas é o deslocamento. Pode ver que aqui tem 3 zeros e o expoente não vai ser 3. Por quê? Ó, tá no final, certo? A vírgula que eu não tenho. Vamos deslocar até chegar nessa condição aqui, ó. Maior ou igual a 1, menor do que 10, o primeiro número. Para acontecer isso, a vírgula tem que vir parar aqui, ó. 1,5. Então, vai ser 1,5 vezes 10. Quantas casas eu desloquei? 1, 2, 3, 4. Então, o expoente, 4. Certo? Tá vendo? Não é a quantidade de zeros, tá, pessoal? É o deslocamento que essa vírgula vai fazer até chegar na condição mínima aí da notação científica, tá? Outro exemplo. Vamos lá, vírgula aqui. Vou chegar com a vírgula até aqui, ó, 1,29, porque satisfaz. Então, vai ficar 1,29 vezes a base 10, que sempre vai existir. Quantas casas eu desloquei para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, elevado à sexta potência. Certo? É assim que nós fazemos com o expoente positivo. O número é muito grande e a gente reduz essa nomenclatura num número menorzinho, tá? Olha só, número pequeno, mesma coisa. Vou deslocar a vírgula até aqui, ó. 1, 2, não posso para aqui, porque senão fica 0,5.
Então, até aqui o fim, ó. Então, vai ser 5 vezes... 5 não satisfaz a condição? Maior ou igual a 1, menor que 10. 5 vezes base 10, só com o expoente agora, ó, quantas casas para a direita? 1, 2, 3. Elevado a menos 3. Expoente negativo. Tá certo? Embaixo, vou chegar com a vírgula, deslocar a vírgula até aqui, ó. Até no 1,2, porque satisfaz a minha condição. 1,2 vezes a base 10 elevado a 1, 2, 3, 4 negativo, a menos 4, certo? Esse desloca a vírgula até aqui no final para virar 4, para dar o 4. 4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, a menos 4 também, que foi a quantidade de casas que eu desloquei. E aqui, por fim, o último exemplo, ó. Tá vendo que eu vou deslocar a vírgula uma casa só, porque esse número vai virar 1,241. Porque se eu deslocar duas casas, vai virar 12. E 12 sai fora da condição, porque tem que ser menor do que 10 e maior ou igual a 1. Tá? Então, olha só. 1,241 já me satisfaz. Vezes 10 elevado a, desloquei uma casa só, a menos 1, pessoal. Expoente negativo. Então, cuidado, a hora que você põe a vírgula, o restante acompanha a numeração, certo? Então, olha só, números muito grandes, né? Grande, expoente positivo, na maioria, né? É número muito pequeno, expoente negativo. Ou melhor, vamos assim, deslocou a vírgula, né? Para lá, para a sua esquerda, expoente positivo. Deslocou a vírgula para a direita, expoente negativo, tá? Então, eu coloquei exemplos de positivo e de negativos. Certo? Para não errar mais. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira parte de notação científica. Vão ter outras aulas também falando de outras notações, outros exemplos sobre notação científica. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, dê o seu